Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou pneumologista e sim, hoje a gente vai falar dela, da asma, tá? Nessa aula a gente vai revisar definição, diagnóstico, o conceito de fenótipos, quais são os critérios de controle da asma, tratamento farmacológico, que aqui é muito legal, vocês têm que saber mesmo, que isso cai muito na prova, diagnósticos diferenciais e o que é exacerbação, como que a gente maneja esse paciente, tá? Vamos lá então. Pessoal, o que é a asma? A asma é uma doença inflamatória crônica da via aérea, tá? Então o paciente vai ter tudo aquilo que o paciente pneumopata tem. Falta de ar, tosse, dor no peito e chiado, tá? Qual que é a questão? Diagnóstico de asma é clínico, lembrem disso, o diagnóstico é clínico, tá? Quando você tem dois ou mais sintomas desses, né, dispneia, tosse, opressão torácica e sibilos, a gente aumenta a probabilidade de diagnóstico de asma. Porém, a asma tem algumas peculiaridades. Variação de intensidade, então as crises e os sintomas não são iguais ao longo do tempo. Tem paciente que está melhor, tem paciente que está pior, dependendo do dia, tá? E tem aquela questão do gatilho. Quando eu tenho exposição a gato, eu tenho crise. Quando eu tenho ar-condicionado muito frio, eu tenho crise, tá? Então, a doença, ela é cíclica, ela é sazonal. A gente chama que ela é sazonal, tá? Limitação ao fluxo aéreo na espirometria pode acontecer, tá? Mas não é tão frequente, especialmente nos casos leves, tá? E ela pode se tornar fixa, ou seja, ter remodelamento, não ter critério de resposta broncodilatadora, se o paciente teve um quadro que não foi tratado por muito tempo, tá? Por conta justamente do processo inflamatório, tá? Como a gente faz o diagnóstico? Como eu disse para vocês, o diagnóstico é clínico, e aí quando a gente olha para a espirometria, a gente pode ter uma limitação ao fluxo aéreo, ao fluxo expiratório, desculpe, que é variável, tá? Então, o que é isso? O que isso quer dizer? Num dia, a gente tem uma limitação de um determinado método, de um determinado jeito. No outro dia, a gente tem uma outra limitação. Naturalmente, a gente não vai ter uma grande flutuação ao longo do tempo, exceto quando o paciente não é tratado, a gente começa a tratar esse paciente, a gente pode até observar a normalização da espirometria, tá? Mas, em geral, a gente pode encontrar em um paciente que tem um distúrbio ventilatório obstrutivo com prova positiva ou até mesmo uma espirometria normal, tá? Uma outra ferramenta muito útil é a avaliação do pico de fluxo expiratório, tá? Só que a grande questão é que a gente tem aqui uma variabilidade excessiva, tá? Uma variabilidade excessiva de avaliação ao longo do dia, tá? Especialmente se o paciente tem alguma exposição ocupacional e tudo mais, tá? Lembrem, o padrão ouro é o teste de broncoprovocação, só que ele é proscrito em pacientes que já têm alteração de distúrbio ventilatório. O que eu vou fazer na prova, no teste de broncoprovocação? Eu vou dar ali acetilcolina, metacolina, ou qualquer outro tipo de irritante, pode ser até ar frio, para o paciente inalar, e aí eu vou avaliar com espirometrias seriadas o quanto que esse paciente ali varia a queda do VF1, tá? Se essa queda do VF1 for pronunciada em até 8 manobras, maior do que 20%, a gente considera o teste positivo, e esse é um teste patognomônico de asma, tá, pessoal? Então, significa que tem uma hiperreatividade brônquica ali interessante, tá? Então, vamos dar uma praticadinha aqui, ó. Menina de 2 anos e 10 meses de idade foi levada para a consulta por apresentar crises frequentes de tosse e cansaço chiado no peito, o que a forçava a comparecer no atendimento do pronto-socorro de 3 a 4 vezes por mês. A mãe relatou que a tosse piorava à noite e pela manhã. No último mês que antecedeu a consulta, a criança tinha apresentado esses sintomas mais de 2 vezes por semana e ainda tinha limitação das atividades físicas diárias. De acordo com a história clínica, a paciente nasceu a termo, apresentava prurido, ressecamento da pele e dos antebraços, atrás dos joelhos, além de prurido nasal e coriza hialina. Ela foi classificada como obesa nas curvas de crescimento. A mãe relatou que o pai apresentava quadro semelhante na infância e adolescência, além de crises leves em decorrência de mudanças climáticas. Entre os fenótipos da asma, a asma associada à obesidade, cuja fisiopatologia é de base inflamatória, fortemente eosinofílica. E ele quer saber se essa afirmativa é certa ou errada, tá? A gente vai ver com mais detalhe quando a gente discutir fenótipo, tá, pessoal? Mas quando a gente olha aqui uma paciente que tem sinal de atopia, né? Então eu quis trazer muito ali a questão de rinite, questão de dermatite atópica, apesar da obesidade, tá? Então quando a gente olha essa questão da obesidade, a gente vê que isso não é verdade. Então a obesidade tem outro perfil inflamatório, mas a gente não tem relação com a base eosinofílica, tá? Aqui, pessoal, a gente tem uma representação gráfica da cascata inflamatória, tá? Naturalmente, vocês não vão precisar saber disso tudo
de cor, mas é apenas para vocês terem um conhecimento, né? Então, quando eu tenho aqui a exposição a antígeno, exposição a irritantes, né, como fumaça de tabaco, eu vou ter aqui a liberação do epitélio, mediadores inflamatórios, né, como o principal deles aqui é o TSLP, que atua no topo da cascata. De acordo com a expressão desse mediador inflamatório, eu vou ter ativação aqui de diversas células, né? Então, vou ter ativação de linfócitos TH2, vou ter ativação aqui de outros tipos de linfócitos, apresentação de antígenos, produção de IgE, produção de interleucinas, interleucina 5, interleucina 4, interleucina 13, e essa produção de interleucinas vai fazer com que eu tenha ativação aqui dos eosinófilos, né? Que vão acabar degradando ali outras substâncias inflamatórias que vão levar à broncoconstrição e à inflamação de mucosa, tá? A grande questão é que para pacientes que não têm esse perfil, que a gente chama de T2 alto, né, que naturalmente é o T2 baixo, a gente vai falar disso daqui um pouquinho mais para frente, a gente tem outro tipo de expressão inflamatória. E esse outro tipo de expressão inflamatória não chega a ser tão bem responsiva a corticoide, por exemplo, tá? Quando a gente avalia o papel dessas interleucinas, isso aqui é algo bem novo, a gente consegue ver o mecanismo de atuação dos imunobiológicos. E aí, naturalmente, a gente consegue estimar qual que é o melhor tratamento para o paciente asmático grave, tá? Uma coisa que é muito importante vocês saberem é essa sopa de letrinhas da pneumologia, tá? Então, eu tenho aqui LABA, né, que é o beta-agonista de longa duração. Então, lembrem, tudo que tem S é curta duração, tudo que tem LABA, tudo que tem L é longa duração, tá? Tudo que tem B é beta-agonista e tudo que tem M é antimuscarínico, beleza? Então, se eu tenho SABA, eu tenho beta-agonista de curta duração, os principais fenoterol e salbutamol. Se eu tenho LABA, eu tenho beta-agonista de longa duração, formoterol, salmeterol, vilanterol, indacaterol e olodaterol, tá? Com uma peculiaridade. Vilanterol, indacaterol e olodaterol são os chamados de ultralaba. Por quê? Porque eles têm um mecanismo de ação por 24 horas, tá? Formoterol e salmeterol, 12 horas. SAMA é um broncodilatador de curta duração, antimuscarínico. Então o principal aqui é o ipratrópio, tá? O LAMA é um antimuscarínico de longa duração, e a gente tem tiotrópio, glicopirrônio e o meclidínio aqui nessa situação, tá? Lembrem, de início rápido a gente tem os SABAs, os SAMAs e nós temos o formoterol, tá, pessoal? O formoterol é um medicamento que é utilizado justamente porque ele tem esse rápido início de ação, tá? A gente tem aqui também os corticoides inalados, né? Então, budesonida, beclometasona, fluticasona, mometasona, ciclizonida, tá? Os antileucotrienos, né? Que na verdade aqui a gente tem no Brasil apenas o montelukast. Os corticoides orais, vocês estão cansados de saber, prednisona e prednisolona. E os biológicos, que a gente tem omalizumab, mepolizumab, benralizumab, dupilumab e agora, recém-lançado, o tezepelumab, tá? Então lembrem aqui que eu falei anti-IL5, anti-IL4, anti-IgE, e anti-TSLP. O anti-TSLP ele atua no topo da cascata, tá? Então é um medicamento muito legal aí para os pacientes que não têm resposta satisfatória ao uso de imunobiológico, tá bom? Muito bem, vamos lá. Com relação ao tratamento da asma, numere a coluna da direita de acordo com a sua correspondência com a coluna da esquerda, tá, pessoal? Então vamos lá. Quem que é o beta-agonista de curta duração? A gente tem ali que é o salbutamol. Beta-agonista de ação prolongada, a gente tem o formoterol. Corticoide inalado, budesonida. Antileucotrieno, tá fácil, montelukast. Anticolinérgico de ação prolongada, tiotrópio. Anticorpo monoclonal, anti-IgE, omalizumab. Então, a resposta que a gente tem aqui, pessoal, vamos lá. A gente fica com 4, 3, 1, 2, 6 e 5. Beleza? Isso aqui é uma questão puramente decoreba, tá? É saber a classe e saber qual é a molécula que corresponde, tá bom? Qual o distúrbio hidroeletrolítico que está associado com a utilização de beta-2 agonistas para o tratamento de asma brônquica? Hiponatremia, hipercalcemia, hipocalemia ou hipermagnesemia? Pessoal, muitos de vocês devem utilizar da prática desse efeito adverso aqui nos pacientes que têm hipercalemia, né? Então, naturalmente, quando a gente usa beta-2 agonista, a gente joga o potássio para dentro da célula, e isso aí faz com que a gente tenha uma hipocalemia, tá bom?
Então, os SABAs, né, especialmente os beta-2 agonistas de curta duração, quando a gente usa em demasia, pode causar hipocalemia, tá bom? Mulher de 27 anos, com diagnóstico de asma desde a infância, em consulta de rotina, está em tratamento regular desde crise mais intensa ocorrida há 3 anos. Então, nos últimos 3 anos, ela está tranquilinha ali, tem diagnóstico de asma desde a infância. Na última consulta estava estável, a medicação foi reduzida para budesonida formoterol 200/6 à noite. Então ela permaneceu assintomática. Ela faz pilates 2 vezes por semana, usou salbutamol spray uma única vez desde a última consulta. E aí o examinador pergunta: qual medicamento que vai ser prescrito agora? Salbutamol de alívio, budesonida formoterol 200/6 uma vez ao dia e salbutamol de alívio, formoterol uma vez e salbutamol de alívio, budesonida 200 uma vez ao dia e salbutamol de alívio. O que ele quer saber aqui? Ele quer saber, na verdade, pessoal, como que a gente faz o step down dessa paciente aqui, tá? Então, a gente não usa, na verdade, salbutamol isolado de alívio, a gente vai ver isso aqui nos guidelines, tá? Embora isso mudou de uns tempinhos para cá, tá? A gente não usa também o LABA isolado, que é o formoterol isolado, tá? Então, naturalmente, as alternativas A e C estão incorretas, tá? Quando a gente fala de controle, a gente tem aqui que a gente vai avaliar esses parâmetros aqui do paciente com asma. Se o paciente apresenta sintomas de asma mais do que 2 vezes por semana, quais sintomas? Dispneia, tosse, opressão torácica e chiado, tá? Se ele tem esses sintomas mais do que 2 vezes por semana, se ele utiliza o SABA mais do que 2 vezes por semana nas últimas 4 semanas, se ele acorda à noite por sintomas da asma, eu acordo à noite para urinar, não interessa. É acordar à noite por sintoma da asma. Quais sintomas? Tosse, chiado, dor no peito, falta de ar, tá? E se ele tem limitação das atividades por conta da asma, tá? Se o paciente não pontuar em nenhum nas últimas 4 semanas, paciente bem controlado. Se ele pontuar 1 ou 2, paciente parcialmente controlado. Se ele pontuar 3 ou 4 itens, paciente não controlado. Por que isso é importante? Porque a gente vai definir a estratégia para esse paciente, tá? Aqui é uma tabelinha, só de curiosidade, para vocês verem a equivalência de corticoide, tá? Então, o que é dose baixa, o que é dose média, o que é dose alta. Vou dar um exemplo para vocês. Muita gente tem mania ali de tratar o paciente com formoterol, budesonida, 12.400 2 vezes ao dia, achando que tá dando uma dose baixa para esse paciente, tá? Então, se a gente olhar aqui, pessoal, ó, budesonida DPI, né, que é o inalador após seco, a gente tem aqui, ó, dose média de 400 a 800 microgramas dia, e mais do que 800 é dose alta. Então já está no teto aqui, né? Está dando 800 microgramas por dia. Então é uma dose média alta, né? Então isso que a gente tem que ficar atento em relação a isso, tá bom? Aqui são os dados de equivalência de corticoide, tá? Muito bem. Quando a gente fala de tratamento, pessoal, a gente tem que avaliar as etapas do tratamento, tá? GINA, que é o consenso que rege o tratamento para asma, determina a alteração ali, a diferença de tratamento em tratamento alternativo e tratamento preferencial. Vamos falar primeiro do tratamento alternativo. Tratamento alternativo, a gente tem aqui, ó, etapa 1, o paciente tem corticoide de resgate somente, tá? Junto com broncodilatador de resgate. Então, se ele tem crise, ele vai utilizar o corticoide e o broncodilatador de resgate, tá? Etapa 2, o paciente ele vai utilizar um corticoide dose baixa de manutenção com o SABA de resgate, tá? Etapa 3, o paciente já vai utilizar ali um beta-agonista de longa duração e um corticoide dose baixa. E aqui ele vai utilizar um SABA de resgate, tá? Etapa 4, a gente vai ter aqui um LABA com dose de corticoide moderada, manutenção, e sempre o SABA de resgate. E etapa 5, LABA mais corticoide, a gente pode considerar colocar lama, corticoide oral, biológico, enfim, de acordo com a gravidade, tá? O que chama atenção aqui, pessoal? Vocês vão falar, o que muda da etapa 1 para etapa 3 para etapa 4? O que muda, pessoal, é o sintoma, né? Então, se esse paciente tem crises eventuais, menos do que 2 vezes por mês, a gente considera que ele é etapa 1. Se ele tem crises mais do que 2 vezes por mês, mas menos do que 3 vezes por semana, etapa 2. Crises mais do que 3 vezes por semana, com repercussão de função pulmonar, etapa 3, e assim por diante, tá? Então, a intensidade do sintoma vai fazer com que esse paciente transite ali pelas etapas, tá? Lembrem que o uso de broncodilatador não é opção nunca, tá? Então,
trazendo aquela questão de volta, o paciente com 27 anos, diagnóstico de asma desde a infância, crise mais intensa há 3 anos, que estava usando budesonida formoterol somente à noite, ele coloca aqui como step down, budesonida 200 microgramas uma vez ao dia e salbutamol de alívio, pensando na trilha alternativa. Qual que é a questão aqui, pessoal? Se a gente fosse avaliar hoje, eu vou falar disso mais para frente, tá? Não fiquem preocupados. Se a gente fosse avaliar hoje, a gente poderia deixar a budesonida formoterol somente se necessário para essa paciente, tá? Por quê? Porque é uma paciente que caiu de step, ela está na etapa 2. Então ele deixou ali, ele tirou o LABA e o corticoide, ele deixou ali somente o corticoide inalado para ela e o salbutamol de alívio, tá? Mas a atualização do GINA, que veio em 2022, se eu não me engano, 2021, foi depois dessa prova aqui, ele trouxe essa atualização. E aí é o que a gente vai falar agora, tá? Desculpe, tem mais uma questãozinha aí. Então, o paciente vem apresentando nas últimas 4 semanas sintomas diurnos de 3 a 4 vezes por semana, tá? Necessitando ali de medicação de resgate em todos os episódios. Então, olha que interessante, o paciente asmático nas últimas 4 semanas, lembra lá dos critérios de controle da asma. Sintomas diurnos 3 a 4 vezes por semana, então o paciente está sintomático. Necessitando de uso de medicação de resgate em todos os episódios, ou seja, ele vem usando ali SABA mais do que 2 vezes por semana. Não tem sintomas noturnos e não tem limitação de atividades, ou seja, ele pontuou 2. Se ele pontuou 2, ele está como parcialmente controlado, né? E ele pergunta aqui, ó, de acordo com o GINA, qual que é a definição do controle da asma para esse paciente? Asma controlada, asma parcialmente controlada, asma não controlada e necessita de informações de espirometria para esta conclusão. Errado. Espirometria, errado. Diagnóstico clínico. Diagnóstico clínico. Asma controlada, o paciente vai ter se ele não pontuar em nenhum. Né? Então não tem alteração de limitação de atividades, não tem medicação de resgate, não tem sintoma noturno e não tem sintomas diurnos. Se o paciente ele é não controlado, ele pontua de 3 a 4, né? Das afirmativas, de 3 a 4 afirmativas. Como ele pontuou 2, ele tem uma asma parcialmente controlada. Beleza? E aí, se o paciente estiver descontrolado? Parcialmente controlado ou descontrolado, né? Ou não controlado? A gente tem que revisar o diagnóstico. Será que esse paciente tem asma mesmo? É uma possibilidade. A gente tem que pesquisar por outra pneumopatia associada. Por exemplo, será que é uma síndrome de sobreposição asma-DPOC? Pode ser que seja. Revisar a comorbidade e o controle dessas comorbidades. Paciente com refluxo, paciente com rinocinusite crônica, são as duas principais comorbidades que fazem o paciente descompensar da asma, tá? Verificar as medidas não farmacológicas do tratamento, ou seja, existe uma higiene ambiental adequada? Será que esse paciente está exposto a alguma coisa? Está com reforma em casa? Tem uma exposição ocupacional? Adesão ao tratamento, muito importante, tá? Então, vê se o paciente utiliza o medicamento inalatório primeiro. Se ele utiliza, vê se ele utiliza com a técnica correta esse medicamento inalatório. Se ele faz a manobra certinha de inalação, segura lá dentro 10 segundinhos. Se ele agita o dispositivo, se for um dispositivo spray, se ele usa na posição vertical, não usa na posição horizontal. São várias questões que a gente precisa ver em relação ao descontrole desse paciente, tá? Outra coisa, adequar o tratamento ao step atual. Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente que tem sintoma noturno, depois do tratamento ele passou a não ter mais sintoma noturno e ficou controlado, por que eu vou manter esse paciente no step 3? Eu vou trazer ele para o step 2. Se ele está controlado no step 2, eu vou trazer ele para o step 1. Então, o objetivo, na verdade, é a gente utilizar a menor dose possível que esse paciente fique controlado, tá? Assim como eu aumento também o step. Então, se o paciente, por exemplo, começou a ter uma exposição ambiental relevante, piorou da doença, eu vou aumento a dose do corticoide, adiciono um antileucotrieno, adiciono um LAMA, adiciono imunobiológico, tá? Então, essa aqui é a ideia, tá bom? Mulher de 45 anos apresenta asma desde os 17 anos, com acompanhamento médico desde então, porém há 4 anos apresenta uma piora progressiva dos sintomas. Necessidade de ida ao PS 4 a 5 vezes no ano, sendo prescrito corticoide sistêmico por 7 dias em todas as ocasiões. Opa, paciente exacerbadora, né? Então a paciente piorou e ela vem exacerbando com o uso recorrente de corticoide sistêmico. As espirometrias mais recentes eram normais, tomografia de tórax com leve espessamento de parede brônquica, tá? Broncoprovocação com metacolina foi positiva. Então tinha a espirometria normal, o que o colega pensou? Vamos fazer uma broncoprovocação para saber se isso é asma de verdade. Veio positivo, então é asma de verdade. Atualmente ela está em uso de corticoide inalado e broncodilatador de longa duração, budesonida 1.200 por dia e formoterol 36 microgramas por dia, ou seja,
12.400 3 vezes por dia, tá? Tá com dose alta de corticoide inalado ali. Teste cutâneo de leitura imediata, o prick test foi positivo para ácaro zigato, ou seja, tem um quadro alérgico ali, já é mediado, né? Ela tem uma piora dos sintomas após o divórcio há 6 anos. Qual que é o diagnóstico mais provável? Asma alérgica intermitente não controlada, disfunção de pregas vocais, doença do refluxo gastroesofágico ou transtorno de ansiedade generalizada. Pessoal, questão difícil aqui, tá? Então, o que ele falou para você aqui, ó? Presta atenção. Paciente com piora progressiva, necessidade de OPS, prescreveu corticoide sistêmico, espirometria normal, já chama atenção aí. Paciente tão exacerbador assim, vai ter espirometria normal? Né? Então, pô, a paciente exacerbou 5 vezes no ano, ela vai ter espirometria normal? É difícil a gente pensar nisso, né? A broncoprovocação foi positiva, até aí ok, né? Tá em uso de budesonida e formoterol em alta dose, prick test positivo, só que aí tem a questão. Ele trouxe piora dos sintomas após o divórcio há 6 anos, né? Então, o que a gente pensa aqui, tá? E é um tema que o HC gosta bastante. Disfunção de prega vocal. É um diagnóstico diferencial muito importante quando a gente vê o paciente asmático, tá? Que tem alguns sinais de descontrole que não batem. Então, é um paciente que exacerba muito, mas tem função normal. É uma paciente que exacerba depois de fazer esforço físico, paciente que exacerba depois de briga, depois de conflito. Então, isso é algo que tem que sempre levar atenção, tá? Por que acontece disfunção de prega vocal? Disfunção de prega vocal acontece mais em mulheres, tá? Após ali os 35, 40 anos de idade, que tem ou transtorno de ansiedade ou transtorno depressivo associado, tá bom? E essa disfunção de prega vocal nada mais é do que a prega vocal fecha quando ela tem que ficar aberta. Quando ela tem que ficar aberta? Quando você está respirando ali normalmente, né? Quando eu estou falando aqui, minha prega vocal está fechando e abrindo. Se você está quietinho aí, sua prega vocal está aberta, porque você está respirando, né? E aí a prega vocal ela acaba fechando quando ela tem que ficar aberta, tá? Como a gente faz o diagnóstico? Nasofibrobroncoscopia, paciente pouquíssimo sedada, você manda essa paciente hiperventilar. Paciente hiperventilou, você vai observar o fechamento da prega vocal e a gente faz o diagnóstico de disfunção de pregas vocais, tá? Então é um tema que o HC gosta bastante, tá bom? Fica a dica aí. E aí, trazendo o gancho, nem tudo que chia é asma, tá, pessoal? Temos que pensar em diagnósticos diferenciais. Pensar em obstrução de pequena via aérea ou obstrução de grande via aérea, depender da situação. E aí tem essa lista de doenças aí que vocês podem pensar em como diagnóstico diferencial, tá bom? Um homem de 20 anos com antecedente de bronquite na infância, que melhorou na pré-adolescência, apresenta crise de tosse seca e aperto no peito há 3 meses. Comportamento típico, tá, pessoal? Paciente com sintomas na infância, melhorou na adolescência, que volta na idade adulta. Em uma das crises, procurou pronto-socorro, onde recebeu inalação com melhora. Tem tido sintomas diurnos aproximadamente 1 vez por semana. E aqui ele pergunta qual que é a conduta mais adequada. Lembra que eu falei lá das etapas? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Então ele quer saber isso aqui. Então o paciente ele tem crise ali 1 vez por semana. Tá? Se ele tem crise 1 vez por semana, ele é uma etapa 1. Então, desculpe, uma etapa 2. Então, a gente tem aqui como alternativa budesonida formoterol 400 por 12, 2 vezes ao dia e salbutamol nas crises. Budesonida 200 microgramas 2 vezes e salbutamol nas crises. Budesonida formoterol 400 para 12 nas crises e budesonida formoterol 6, 200 2 vezes por dia e salbutamol nas crises. Vamos ver o que significa isso? Muito bem. O tratamento da crise da asma, pessoal, ele vai levar em consideração a quantidade de sintomas noturnos, despertar noturno, a função pulmonar e aí a gente vai determinar qual que é a estratégia de tratamento, tá? Então, se eu tenho sintomas diários, despertar noturno 1 vez por semana e baixa função pulmonar, eu vou utilizar ali formoterol corticoide com dose moderada, tá? De manutenção e resgate. A gente vai entrar em detalhes um pouquinho mais para frente, tá? Isso aqui não é nada mais, nada menos do que a etapa 3. Lembra que eu falei despertar noturno, sintomas diários, baixa de função pulmonar? Então o que marca a etapa 3 é despertar noturno, tá? Etapa 3 para cima é despertar noturno. Sintomas na maioria dos dias ou despertar noturno mais do que 1 vez por semana, ele coloca ali formoterol corticoide, dose baixa de manutenção e resgate, tá? Aqui é etapa 2, tá bom? Em geral, esses pacientes não têm tanto despertar noturno não, tá? Então sintomas mais na maioria dos dias mesmo, não tem sintoma todo dia, é algo mais irregular, tá? Se o paciente tem sintomas mais do que 2 vezes por mês,
ele vai utilizar ali formoterol e corticoide dose baixa, e se tem menos do que 2 vezes por mês, também utiliza como resgate apenas, tá? Vamos ver aqui na questão, então ele preconiza para esse paciente aqui que tem sintomas somente uma vez por semana, o uso de budesonida formoterol nas crises, tá? Vamos ver outra questão. Mulher de 22 anos com asma brônquica desde a infância, sem manifestação clínica e medicação há vários anos, inicia crises diárias de broncoespasmo, inclusive durante a madrugada, que apresentam boa melhora com beta-2 agonista de curta duração, tá? A tosse é persistente, incomodando muito a paciente, que nega febre, secreção amarelada e apresenta bom estado geral. O médico optou então por trocar um beta-2 agonista de longa duração para um beta-2 agonista de longa duração, e aí ele coloca aqui, implica associação quase obrigatória de. Lembrem que eu falei que a gente não usa broncodilatador isolado? O princípio do tratamento da asma, pessoal, é controle da inflamação. Se é controle da inflamação, eu tenho que usar o corticoide, né? Então aqui a resposta é B, corticoide por via inalatória, tá? Corticoide via oral? Não, por quê? Porque a gente dá no episódio de exacerbação, o paciente não está exacerbado. Amoxicilina e brometo de ipratrópio? Não, né? Azitromicina e brometo de ipratrópio? Também não. Então, aqui a resposta é corticoide por via inalatória, tá? Com referência à asma, é correto afirmar: os corticosteroides inalatórios são contraindicados. Já está errado. É a base do tratamento corticoide inalatório. Dificilmente o ambiente de trabalho pode desencadear ou agravar a asma pré-existente. Isso existe e chama-se asma agravada pelo trabalho, tá? A gente tem a asma ocupacional, que o paciente não tinha asma, ele começa a desenvolver asma depois do exercício profissional. E a gente tem o paciente que agrava os sintomas por conta do exercício profissional. Já tinha asma e ele começa a piorar por conta da exposição ambiental, tá? Então essa aqui está incorreta também. Na gestante com asma, o preconizado o uso de corticoide sistêmico. Errado, né, pessoal? A gente vai querer dar corticoide sistêmico para aumentar o efeito colateral desse paciente? Não, tá errado. Um dos fatores precipitantes da exacerbação da asma é o exercício físico. Essa daqui dá para a gente ficar na dúvida. A asma na gestante não deve ser tratada, pois os medicamentos disponíveis trazem efeitos colaterais graves. Está errado, tá, pessoal? É comprovado que a asma na gestante tem que ser tratada, porque quando a gente não trata, a gente faz muito mais mal ao feto do que quando você trata a paciente, tá? Então, o uso de formoterol com budesonida é classe 2B, então a gente pode usar, sim, existe evidência, mas está comprovado que o não uso do medicamento, a paciente ficar controlada, a gente aumenta a mortalidade materna, então a gente precisa tratar. Então, de fato, um dos principais fatores de exacerbação da asma é o exercício físico, porque no exercício físico a gente faz hiperventilação, não aquece o ar, não filtra o ar, e esse ar frio pode trazer broncoespasmo, pode dar crise no paciente, tá bom? Mulher de 18 anos com asma desde a infância, com piora do sintoma dos últimos 4 meses, que coincidiu com mudança de residência. Tem apresentado sintomas durante todo o dia, fazendo uso de inalação com beta-agonista de ação rápida várias vezes, incluindo durante a noite, interrompendo o sono. Então ela acorda com sintomas, tá? Foi acrescentado corticoide inalatório em dose alta, associado a beta-agonista de longa duração e tiotrópio sem melhora significativa. Durante esse período de tempo, teve 2 crises em que necessitam atendimento domiciliar, aliás, hospitalar. Exames mostraram 400 eosinófilos por milímetro cúbico, aumento de IgE no sangue periférico. Um teste de IgE específico para ácaros de poeira doméstica foi positivo. Além de mudanças no ambiente domiciliar, próximo passo terapêutico com maior chance de melhora deve ser a administração de A. Prednisona, 1,5 mg/kg diariamente por 4 semanas, omalizumab, pulso de metilprednisolona EV e fexofenadina, que é um antihistamínico, 180 mg dia por 2 meses. Vamos pensar, pessoal, o que o examinador trouxe aqui? Uma paciente asmática, desde a infância, que piorou com os últimos 4 meses, mudou de residência, ou seja, alguma coisa teve disposição ambiental aí, piorou de sintomas, deixaram ela com LABA, corticoide e lama, ou seja, que etapa que ela está? Etapa 5, né? Está na etapa 5, última etapa do tratamento, que não está controlada. Eu vou dar corticoide para esse doente por todo esse tempo? Eu poderia pensar num quadro aqui de uma exacerbação, né, que teve 2 crises com um atendimento hospitalar e tal, provavelmente ela utilizou corticoide. E aqui o examinador traz para você, pô, ela tem eosinofilia e tem aumento de IgE no sangue periférico. Das possibilidades que a gente tem aqui para tratar essa paciente, a melhor é o omalizumab, tá? Que é um anti-IgE que vai atuar ali no bloqueio dessa IgE aumentada no sangue periférico, tá? Então a resposta aqui é B, omalizumab, tá bom?
Mulher de 38 anos, portadora de asma grave, é admitida na urgência com crise asmática e desconforto respiratório intenso. Sobre o tratamento da asma grave, assinale a alternativa incorreta. Os pacientes atendidos na emergência devem receber corticosteroides sistêmicos precocemente, já na primeira hora de atendimento, pois reduzem a inflamação e aceleram a recuperação e diminuem o risco de crise fatal. Doses adequadas e repetidas de beta-2 agonistas por via inalatória a cada 10 e 30 minutos na primeira hora constituem a medida inicial para o tratamento. Boa essa também, né? A administração intravenosa de sulfato de magnésio tem sido proposta como forma adjuvante de tratamento para as exacerbações mais graves, sendo a melhor indicação para os pacientes refratários à terapêutica inalatória com beta-2 agonistas de curta duração. Boa também. São sinais de gravidade da asma: ausência de sibilos à ausculta, sim, tórax silencioso, saturação de oxigênio em ambiente menor do que 92. Verdade. Se o paciente está na sua frente, paciente asmático e está com a saturação baixa, fica de olho nesse paciente, porque ele tem grande risco de complicar, tá? Na crise grave de asma, está contraindicada a utilização de brometo de pratrópio, alternativa errada. Por quê? O que a gente faz na crise, pessoal? Primeiro, oxigênio se necessário. O paciente está hipoxêmico, oxigênio, tá? Broncodilatador sempre para esse paciente. A gente vai fazer fenoterol ou salbutamol e pratrópio, né? Então, SABA e SAMA, 20 minutos na primeira hora, via nebulização ou spray, tá? E a exceção ali, a gente pode dar terbutalina ou salbutamol subcutâneo EV, mas assim, a gente usa bem pouco isso, tá? Corticoide também sempre. A gente vai utilizar ali prednisona ou prednisolona 40 a 60 mg dia, por 5 a 7 dias, tá? Ou a gente pode utilizar ali, se o paciente estiver mais grave, metilprednisolona EV, tá? 40 a 125 mg dia, tá bom? Em geral, uma dose ao redor ali de 60 mg, 80 mg já é suficiente para a gente utilizar, tá? Epinefrina, quando vai utilizar? Se for uma crise anafilática, tá? É nessa situação. Sulfato de magnésio, a gente utiliza nas crises refratárias, tá bom? Então, trazendo aqui de volta a alternativa incorreta, a alternativa E, que na crise de asma grave, está contraindicada a utilização de brometo de pratrópio. A gente viu que está errado, a gente tem que utilizar todo o arsenal de broncodilatação que a gente tem, tá? Muito bem, o que vocês têm que levar daqui para casa? Primeiro, corticoide inalatório é a base do tratamento. Utilizar salbutamol isolado para tratar a crise é um erro, tá? Porque a gente tem impactação mucoide de pequena via aérea, você não resolve a inflamação e naturalmente esse paciente pode piorar ao longo do tempo, tendo a falsa sensação de que ele está sendo tratado. Atentar para a associação de formoterol com corticoide no tratamento preferencial. Então, eu não trouxe a escadinha aqui para não confundir a cabeça de vocês, mas pensando no tratamento das etapas, etapa 1 e 2, no tratamento preferencial, etapa 1 e 2 é junto, né? Então, formoterol com corticoide se necessário, né? Pode ser utilizado no resgate, porque formoterol é um broncodilatador de início rápido, né? De longa duração, então eu posso utilizar no resgate. Etapa 3, dose baixa de formoterol corticoide. Etapa 4, dose moderada de formoterol corticoide. Etapa 5, dose alta de formoterol corticoide. Beleza? Essa aqui é a ideia. Então, tem que gravar. Formoterol corticoide é a base do tratamento hoje, tratamento preferencial para o paciente asmático. Formoterol corticoide, é o que eu falo, formoterol budesonida ou formoterol beclomethasona, tá, pessoal? Formoterol com corticoide, ele pode ser utilizado tanto para tratamento de manutenção quanto tratamento de resgate. Então eu posso fazer, exemplo, o paciente está com formoterol budesonida 6,200 duas vezes ao dia, né? De manhã e no final da tarde. Se o paciente tem crise no meio do dia, utiliza uma dose adicional de 6,200 de formoterol budesonida. Ponto. A gente pode utilizar com resgate preferencial o formoterol com corticoide, nesse caso em detrimento do uso do salbutamol, tá? Sempre checar a técnica, sempre checar a adesão, sempre checar as comorbidades e sempre checar a exposição ambiental. Beleza? Isso pode trazer uma grande diferença aí na condição do seu paciente com asma, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. A gente se vê na próxima. Um grande abraço.